Senhoras e senhores, mais uma vez, de novo, outra vez, damos início a mais uma edição do Botequim da Cultura, na sua 4ª edição. Primeiramente, agradecer a presença de todos nessa constante, muitas vezes chamada de absurda, de despertar as pessoas para o conhecimento. A grande secretaria do Grande Oriente do Independente do Rio de Janeiro, na qual lembro a pessoa do soberano grão-mestre Antônio Carlos Rafael, e eu como secretário de Cultura, Paulo César Loyola Marques, agradecemos do fundo dos nossos corações a presença de todos. Toda vez que nos encaminhamos para uma empreitada maçônica, nós temos por obrigação rogar a presença do grande arquiteto do universo. E através de um dos seus códigos, nós tiramos um pedacinho deles, talvez que eu acredito os mais verdadeiros, para que nós consigamos fazer a abertura dos nossos trabalhos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas de penas e debaixo de suas asas confiarás. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e livrarás a recompensa dos ímpios. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sentarão nas suas mãos para que não tropece com teus pés em pedras. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, enquanto encarecidamente me amou, também eu livrarei, porém retiro ao que conheceu o meu nome. Ele me enviará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, eu te retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com angústias de dias, e ele mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem um problema muito sério hoje em dia que trata-se da desestruturação da família através da mulher. Baseado em Fustel de Coulanger, que bem antes da formação dessa estrutura que chama família, a mulher tinha o dever de obedecer e o homem tinha o direito de mandar. Só que tinha um problema sério. Uma família só existia se existisse uma mulher dentro da família. A senhora do fogo é aquela que cultuava o fogo. E desse conhecimento se desdobra muitas crendices, muitos achismos e muitas verdades também. O mundo, a partir do final do século XIX, e muito mais concretamente, a partir da década de 30, com a chamada do século XX, com a chamada da teoria dos sistemas, o mundo começou a ter dono de tudo quanto foi jeito. Mas não aquele dono que submetia o corpo, mas o dono que começou a subverter e submeter a mente, através de uma série de mecanismos. O que nós hoje vamos tratar é de uma forma como se já vinha se fazendo ao longo de mais de 1000 anos, principalmente através da mulher e através da exploração, da detenção e da limitação do conhecimento. Em síntese, nós vamos falar do Santo Graal. Vamos tirar o santo e ficar com Graal, tirar uma letra e só ficar com Cal? A pedra dos celtas,
que cada um mês trazia com essa pedra. Quem leu, tudo bem, mas quem não teve oportunidade de ver Os Celtas, o filme que teve por aí, bastante interessante, que através da pedra da mente, ele conseguia se resplandecer, se velar. Essa pedra dos celtas virou o ovo, virou a pedra do conhecimento, e quando alguns entenderam, santificaram essa pedra. Começaram a entender isso que eu vou mostrar a vocês. Está vendo aqui, ó? Aquele que concebe, aquele ser que concebe e aquele ser que engera. Os maçons vão entender isso com alguma particularidade. Sobre esse fenômeno de engendrar, de conceber e de engendrar. E através de quem concebe, se estabeleceu uma forma, um cálice sobre isso. Senhores, antigamente, o baixo ventre das nossas cunhadas era conhecido como caldeira. Caldeira. Aonde engendra o fogo, o calor da eternidade da reprodução. Certo? Mais adiante, vamos admitir, como está aqui José de Arimateia, consegue pegar o cálice de Cristo da Santa Ceia, sai de Jerusalém, atravessa o Mediterrâneo, atravessa a Europa, pelo sul da França, chega em Calais, atravessa o Canal da Mancha e vai dar no lugar chamado Aaron, que depois virou Avalon. E lá esse cálice é escondido, e lá é criado o primeiro mosteiro dedicado a quem? A Maria. A Maria. E todo esse arcabouço, algumas senhoras aqui pesquisaram, e através dessas pesquisas nós vamos trabalhar essa ideia, o porquê dessa santificação e porquê de chamar a mulher daquela que até enganou o diabo. Por que disso? O porquê disso? O porquê que a mulher ela é colocada em segundo plano? O porquê da mulher ser colocada sobre a subordinação de códigos masculinos? A gente vai tentar descobrir, vamos discutir sobre isso. Bom dia, né? Boa tarde, não sei, a todos os cunhados, cunhadas. Poxa, depois dessa palavra, né? Eu andei pesquisando realmente, porque foi um assunto que, né, no último que teve aqui, né, Botequim da Cultura, eu fiquei interessada, ele já anunciou o que seria o assunto, então eu falei assim, poxa, eu vou pesquisar. Porque o entendimento que eu tinha de Santo Graal era muito raso realmente, é o que a gente sempre ouve, né, Santo Graal, Cálice de Cristo, aquela coisa. Então eu fui, me aprofundei um pouquinho mais e descobri coisas assim interessantes. Descobri que o Santo Graal, ele tem várias pesquisas, né, assim, é visto de várias as formas, né? Muitos mistérios envolvidos. Então, uma leitura, assim, aquele que não conhece, não fez, eu peço que faça, porque é uma leitura bem interessante. E uma das coisas que eu vi que o Santo Graal, né, ou Sangraal, né, ou sangue real, também, chamado assim, é muito mais aquilo que a gente pensa. E ele também é visto, tem o Santo Graal, que é a pedra, como já foi citado aqui. Dizem também que tem o Santo Graal, que é o livro. Dizem alguns, né, pesquisadores, que se trata também de escritos feitos pelo próprio Jesus Cristo, né? E que estariam ali mistérios. Eu achei interessante isso, mistérios que nenhum homem poderia desvendar. Só realmente quando ele mesmo quisesse.
Então, assim, e o mais interessante é que fala de Maria Madalena, né, que seria o próprio corpo de Maria Madalena, o cálice. Então, assim, eu achei muito interessante, assim, do Santo Graal. É uma coisa bem vasta, muitos mistérios. É ligado aos templários também, né? Assim, é uma busca incessante, como já foi falado aqui pelo cunhado, de sabedoria, espiritualidade. O maior de todos esses tabus está preconizado na figura de Maria Madalena, né? Ela era uma rainha de um condado que tomava conta de toda Corte Azul, né? Marsella, aquela região todinha lá. E era descendente celta, direta dos celtas. Eles tinham a notícia de um grande sábio, de um grande mestre, de um grande profetizador, que era chamado Benvajira Yoshua, todo mundo conhecido como Jesus. Essa senhora, essa rainha, atravessa o Mediterrâneo em busca desse grande mestre, grande pensador. Da literatura não aberta, tem-se grande notícia que há uma correlação entre o Nazareno e Maria Madalena. Na ceia de Da Vinci, na original, entre Jesus e o esquerdo, tem um V assim. Tem um V. Que foi retirado. Maria Madalena foi retirada da Santa Ceia. Só que na versão de Da Vinci ela está. E o pior, na versão de Aleijadinho também está. Na versão de Aleijadinho, em Congonhas, também está Maria Madalena lá. Como uma mulher, era detentora desse direito de ser mãe do Criador, do Filho do Criador. E nessa época, Jesus era um outro problema. Quem é Jesus? Jesus era todo um contraditório, do que era a igreja, do que queria a igreja, do que queria o império. Entendeu? Porque o que é hoje a igreja apostólica romana? A única herdeira de todo o império romano. Então, dessas coisas, ficou muito difícil, só a partir do ano, só a partir com Tomás de Aquino, só a partir de Tomás de Aquino, nem com Santo Agostinho. Santo Agostinho provou que Deus existia, mas Tomás de Aquino cria Jesus. Cria Jesus. Rorê cria Jesus. Porque precisava de um dogma. E esse dogma precisava de um santo. E um santo milagreiro até então, que as pessoas viram fazer, só foi Jesus. Maria só vem aparecer em 1200 e alguma coisa. Então, como é que você ia deixar uma mulher do lado de Jesus? Toda uma construção filosófica ia por terra. O homem tem uma atração física para a mulher que ele não tem domínio sobre isso. Percebeu? Ele não tem domínio sobre isso. É maior do que ele. E muitas vezes você tem que doutrinar isso, você tem que aprender a controlar isso. Por causa de quê? Da sua atividade. Ela não tem a sua passividade. Então o que o Criador fez? Fez dela o templo da criação. E fez de você o cara que engendra. E fez dela aquela que concebe. Nessa discussão, a igreja fez o seu reinado. Ora santificava a mulher, ora demonizá-la. Demonizava-a. Para ter domínio sobre isso. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. É os dois lados que eles exploram para o domínio das mulheres.
Mas eu preciso fazer dela, deixar de fazer dela de um objeto de necessidade para ser um objeto supérfluo. Então, o que eu faço com ela? Eu a submeto. Ao quê? Aos meus sortilégios, aos meus devaneios. O que eu faço com ela? Primeiro, tiro-lhe a roupa, tiro a cobertura. Já que eu não a dei conhecimento, agora eu vou descobrir, porque a mulher com conhecimento é uma mulher sábia. Agora, uma mulher sem conhecimento e sem roupa é uma prostituta. Então, a partir disso, eu vou dominando todos através do sortilégio da mulher. E aí crio uma das coisas mais incríveis que existe, uma revista masculina. Aí eu crio o quê? O Dia Internacional da Mulher. Aí eu crio o quê? De outra maneira, o Dia Nacional da Consciência Negra. E aí o que vai acontecer? Eu vou rotulando as minorias. Mas como rotular alguém que é a maioria? Essa ideia que precisa ser colocada. Cria-se daí o guardião, porque dentro daquela corrente que era a favor e a contra, tinha um pessoal que era a favor dessa estrutura. Então o que eles fazem? Criam um guardião, uma ordem, para proteger o quê? O templo. Não era o templo, o templo, a sagrada mulher. Por que a sagrada mulher? Porque ela era uma rainha. Porque sangue real, porque ela tinha sangue real. Então o que acontece? A mulher é o centro do graal. Tiago dizia, era a favorita dele. Ele só falava com ela. Ele só ficava perto dela. Ele andava com ela. E aí, quando percebem que a mulher, no fundo, domina o homem, o que faz com ela? A demoniza. A demoniza. Não deixem ela votar. Não deixem ela pensar. Retirem o seu clitóris. Ela é proibida de ter sentimentos. Essa é a realidade do Santo Grau. Vocês vão entender, através desse conhecimento, o grande malefício que se chama Big Brother. E outras reality shows daí. Já viu agora qual é a temática? Qual é? A última das degradações da mulher. A exposição total, nua e crua. O desfacelamento de uma família que você coloca dentro do casa. E bota uma porção de Big Brother, grandes irmãos. Tudo dentro da coisa, você criou uma família. E aí você destrutura ela através do poder, do dinheiro, da intriga, da safadeza, de tudo que você puser em busca, hoje, do Deus maior, que é R$1,5 milhão de reais. Como advogado, que sou há muitos anos, eu sempre lutei, que as leis anteriores, o homem é o chefe, é o cabeça da família, e fazia o seguinte, na separação, a mulher ficava com 1/3. Então eu sempre briguei, sempre fazia proposta aos meus clientes, quando procuravam no escritório. Quantos filhos o senhor tem? 5. O senhor ganha quanto? 1.500. Ela vai ficar com 500, o senhor com 1.000. E seus filhos, não são seu sangue também? Então o que foi feito? Eu disse, então fica com a metade, dá metade a ela. E eu brigava. Na separação, então, quem tem que ficar com 1/3 é o homem, que ela vai cuidar dos filhos. Aí enganaram a mulher mais uma vez, com essa nova Constituição de 1988, estabeleceu que a mulher é igual ao homem, direito e dever, e o homem não é mais o cabeça da família. Então, o homem vai embora de qualquer jeito e a mulher não tem direito a mais nada. Não, mas eu dou o homem aqui,
eu estou dando para o meu filho R$1.000, você está dando quanto? Doutor, estou dando mais, o juiz não dá. Nosso objetivo aqui é pedir aos senhores que não aceitem nada pronto. Pergunta por que isso? Por que eu tenho que obedecer isso? Você deve excluir a vontade de humilhar seu semelhante. Isso que o Loyola está passando aqui nessa palestra. Por quê? Se eu não vivo sem a mulher, por que eu vou colocar ela em plano inferior? Então, nosso irmão Loyola, o objetivo de botar o Santo Graal, na realidade, o que ele quer é aproximar as pessoas para um melhor convívio. Não ter vontade de vencer humilhando o outro. Vencer fazendo o outro crescer. Isso ele não podia falar, que era autoelogio. Nós é que temos que ver. Eu não tenho procuração dele, mas tenho que agradecer aos senhores a presença, a boa vontade de estar aqui. Vocês são jovens. Não deixe de estudar. Por quê? Quando o senhor faz um curso de pós-graduação, o senhor está induzido por alguém. Quando o senhor faz um doutorado também. Mas lá o senhor aprende o que alguém quer. E quando é que o senhor vai aprender o que o senhor realmente escolheu, sem tirar a sua necessidade de fora? Que homem necessidade é presa fácil. Qual é a maior escravidão de um homem? É a necessidade. Porque quando acabou com a escravidão, não acabou fácil não. Porque não poderia matar o homem de fome. Podia matar de tudo, menos de fome. E como o homem já não produzia mais, e o dono do escravo tinha que dar comida a ele, o que estudaram? Vão dar liberdade a ele, que vão ser escravo a vida toda. Então, em troca de um prato de comida, você submete a tudo. É isso que o Loyola está falando ali. Vamos trazer a mulher para nós mesmos e dizer assim, ó, do mesmo jeito que um átomo, eu preciso da parte central, que são os prótons e os elétrons na periferia. Você, mulher, é o centro de tudo. Eu apenas estou na periferia. É isso que ele está buscando aqui. Então, esse Santo Graal não é para discutir religião de ninguém, que tem os evangélicos, tem o espírita, né? Não, senhor, não é isso que ele quer, não. Para retirar, tem ali um pastor, tem outros mais ali. Nós queremos o quê? Paz. E que da outras vezes, os senhores venham mais. Inclusive, tragam temas também. Ó. Vamos falar disso aí, aqui o senhor Loyola, que ele busca que fala bonito, que busca tudo. Porque ó, ele olha no computador tudo e guarda tudo. Vamos ver os irmãos, os visitantes, as pessoas, vamos transformar isso aqui, não mais num botequim de cultura, mas um fórum de debate. Porque a palavra botequim é um termo meio pejorativo, né? Dá a impressão que é boêmio, aproveita da tolice de alguém. No fórum de debate é onde se busca o conhecimento. Porque quando você buscar a filosofia, você vai ver. Nós brigamos com o professor a vida toda que fizesse parte do segundo grau, filosofia e sociologia. E o nosso Fernando Henrique colocou no primeiro grau, no segundo grau, primeiro e segundo ano do segundo grau, ter filosofia e sociologia. Porque a sociologia vai estudar o homem, por quê? Para você saber por que você pensa e o que você quer. O que é melhor para você? Não deixe que eu escolha o que é melhor para você. Nós queremos que você escolha o que é melhor para você. Eu escolhi ser bom para mim ser cristão. Então você vai ser cristão. Eu escolhi para mim ser espírita, será espírita. Escolhi para mim ser um bom cidadão. Agora, dentro disso, que você não humilhe ninguém, subjugue ninguém. Senhores, quer ver uma coisa? Quando você pega, está vendo aquela mangueira estrondosa ali? Não tão estrondosa, mas de algum porte. Você olha para aquela mangueira, você vê o quê? O que vocês veem? Porque você vai perguntar para essa mangueira, para essa árvore, por que ela produz 10.000 frutos se ela só precisava produzir duas frutas para gerar semente para ela germinar novamente. Então por que ela produz 10.000? E aí nós estamos tentando trazer isso para vocês, porque nos parece que o fenômeno dessa chamada consciência ambiental está revelando outras facetas da nossa chamada condição humana, que trata de duas coisas, do chamado conformismo e do chamado leninismo. Esse conformismo ou comodismo para alguns estabelece que você, não tendo a maneira nenhuma ou nenhum recurso para modificar aquilo que está estabelecido,
Você se conforta e se acomoda com o estado de coisa que está presente. O leniente não. O leniente é aquele, por algum momento, tem algum mecanismo de modificar o que está presente e não faz. E não faz. Isso gera, hoje, uma grande dicotomia sobre consciência no mundo ambiental. Que é o seguinte: eu tenho consciência ambiental, eu sei de tudo o que acontece aqui, mas não é problema meu. Não é problema meu. E aí nós vamos trabalhar em cima disso, desse grande problema que propositadamente está sendo colocado no nosso dia a dia, até via Big Brother também. O amanhã se aproxima da gente com muito mais velocidade do que ontem. Então vamos tentar estabelecer uma coisa. As pessoas dizem que a água vai acabar. A água não vai acabar nunca. Nunca. Porque ela é um elemento químico que está aí e vai continuar aí. O problema, sabe qual é, camarada? É que a expectativa de vida da população, do modo geral, no mundo, foi a 65 anos, por causa da África, que lá em muitos lugares não se chega a 45. E, em compensação, é a mesma quantidade de água que tem. Nossa querida e amada China, com 3 bilhões de habitantes, 1,5 bilhão de casais. Se cada um tiver um filho, no final do ano são 4,5 bilhões. Já imaginou isso? E a água continua sendo, a quantidade de água continua sendo a mesma. Esse é que é o grande problema. E quanto mais você faz mau uso da água, menos água potável você tem disponível. Essa que é a grande discussão. A grande discussão está isso, de como você usa esse bem natural. Vamos fazer vamos usar uma matemáticazinha aqui. E de acordo com a NBR 518, que trata sobre o fornecimento de água potável, você gasta aproximadamente 30 litros de água num banho normal. Banho normal, 30 litros de água. Se você for uma pessoa que toma 3 banhos por dia, 90 litros de água por dia que você gasta para tomar banho. Olha só. Bom, quanto na minha casa são 7, né? Já vi, 9 vezes 7, 63, 500 litros de água por dia para tomar banho. Já imaginou? Multiplica por 30 e depois multiplica 30 vezes 12. Já imaginou? As cubas modernas, estudos aí que a gente tem acompanhado, elas têm um mínimo de 12, um máximo de 15, onde sendo o ideal dessas cubas de vaso, o mais bem utilizado está em torno de 14 litros, é o ideal, 14 litros. Você já imaginou? Pessoas normais, novamente, normais, usam mais ou menos o banheiro 4 vezes por dia. São 14 vezes 4, são 64 litros. 64 litros. Então veja você. Você pega os 90, joga com 64, são 154 litros de água por dia que uma pessoa está gastando. Normalmente, 3 litros de água deveria uma pessoa beber. 3 litros de água. Se não conseguir beber, beba compulsoriamente. Beba de raiva, mas beba 3 litros de água. Você vai para exatamente 167. Vamos arredondar para baixo, 160. Né? Chega lá em casa, multiplica por 7. 1.120 litros de água por dia. Dona Encrenca liga a máquina de lavar. Agora que a gente entrou numa de ligar 3 vezes por semana, ela costuma gastar 100 litros. Então, se você soma 100
vezes, na semana 3, 300 dividido por 6, vamos dizer assim, não vamos contar o domingo para descansar, são 50 litros de água por dia, com mais os 170, 220 litros de água. Vamos diminuir. 200 litros, vezes 7, 1.400 litros de água por dia. Olha, eu não falei em lavar prato, eu não falei em lavar copo, eu não falei nisso, eu não falei em lavar chão. Necessidades imediatas individuais. Agora, meus amados, multiplica por 6 bilhões. É aterrorizante, não é? Não é aterrorizante? Agora imaginemos o seguinte. Se você, quando for tomar banho, você pegar uma bacia de 20 litros, tomar banho e deixar água ali dentro, e colocar no reservatório, na hora que você for no banheiro, você pega aquela água e joga no vaso. Você vai economizar quanto? 64 litros de água por dia. Essa consciência precisa estar integrada a seu modo de vida. Por que isso? Porque você só vai assumir uma consciência ambiental se você mudar seus modos de vida. Não é com toque mágico, não é apertar botão. Esse país joga 30 milhões de toneladas de grão fora, só no transporte. Só no transporte. Jogamos pelas estradas, jogamos no transbordo, perdemos em acidentes. Agora está se aproximando demais o custo do transporte de, principalmente, solventes e óleo diesel. Porque são repetitivos e assustadores os acidentes com esse tipo idiota de transportar solventes e óleo diesel que tem no Brasil. A Petrobras conseguiu resolver o problema do álcool, chamados estoques reguladores. Você tinha caminhões que ficaram na estrada, rodando e nunca parando, para manter estoque regulador de álcool. Conseguiram resolver isso mais ou menos por causa da interferência principalmente dos canavieiros, que eles agora que tomam conta da matriz do álcool. A Petrobras só assina. Agora a coisa que mais nos assusta, energia elétrica. Energia elétrica. Aqui essas lâmpadas, já viu essas lâmpadas de luz fria? Elas têm 2 momentos. Primeiro momento, botou ela, liga e acende, ela não serve. Não serve. Lâmpadas daquelas servem para você colocar e esquecer. Passar num período mínimo de 2 horas acesa. Aí elas servem. Ela gera o que é? Economia. Ela gera economia. Não adianta, olha só, não adianta. Se você está saindo de carro, gente, não adianta você querer encarar o trânsito 10 horas da manhã. Você vai perder combustível, sacrificar seu carro. Habitue-se a um horário compatível, porque senão você vai ter sérios prejuízos. Que é um prejuízo, como você pega areia e bota aqui, ó, na mão, escorre entre os dedos e você não percebe. Então, meus irmãos, planejem antes. Planejem antes. A agenda é para isso. Planejem antes. Isso é consciência ambiental. Agora chegamos no gás. Vamos lá. O poder calorífero do 1 quilo de GLP dá 11.000 quilocalorias. Um botijão está em torno de R$45, por aí. 50. São 13 quilos, dá 143, né?
143 mil quilocalorias que tem no bujão de gás. O gás natural, o potencial quilocalorífico dele é 8.890. Bom, vamos dividir 143 por 8.890, nós teremos a quantidade de metros cúbicos, porque lá a medida é por metro cúbico e aqui é quilo. Então, 143 mil dividido por 8.890, dá quanto? 15,9 metros cúbicos, não é isso? 15,9 metros cúbicos. Isso vai dar um custo aproximadamente de R$ 48 ao absurdo que está o metro cúbico na coisa. Então veja você o seguinte, uma família para viver, para entrar dentro de casa, tomar banho, acender a luz e fazer comida, são lá 48 mais 91 mais 60. R$ 200 para você entrar dentro de casa. Você não comprou comida, você não comprou café, você não comprou pão. Agora te pagam R$ 545 de salário mínimo. Você é obrigado a ter consciência ambiental. Alguém lá em cima não a tem. Porque quando não te dão, não te garante necessidades básicas, você sai do plano racional e vira predador. Vira predador. E você começa, enquanto o leão procura o outro ser para comer, para sobreviver, você começa a dar jeitinho para poder sobreviver. E esse jeitinho para sobreviver, a primeira coisa que desaparece são preceitos morais. Porque não é o problema de você chegar, pum, dar um tiro, pum. Mas o pior dos problemas acontece quando você começa a se apropriar. E isso virar hábito. Não é o problema de você chegar, apanhei uma maçã, hoje, com 5 anos de idade. Se não cortar, mas não é com violência, amanhã ele está no caixa eletrônico. Isso é consciência ambiental, mais incrível que possa parecer. O maior dos nossos problemas são os dejetos eletrônicos. Tem 2 indústrias no mundo, 2 indústrias reconhecidas pela ONU. Uma está no Japão, que não é de um Japão, é de um coreano, e uma outra está na Holanda, que não é de holandês, para a reciclagem dessas baterias de celulares e outras tantas que tem por aí. O olho é a bateria do celular, porque ela, o que tem dentro dela? Tem um filamento de ouro dentro dela. Só que existe um outro problema. Como levar para esses lugares? Porque a quantidade suficiente não paga o custo. Porque eles não entendem o custo ambiental. Por que não entende o custo ambiental? É muito caro transportar, mas entra um custo da herança que você vai deixar aquilo para o futuro. Isso é consciência ambiental, ou falta dela. Ou falta dela. Ou falta dela. Sabe o que mais mata no mundo hoje, gente? Não é a AIDS, não. Não é a fome, não. É a caneta na mão de um dirigente mal intencionado. É o que mais mata. A corrupção nesse país chegou às raias dos 35%, é mole? 35% do que se produz nesse país vai para a corrupção. Isso é falta de consciência ambiental. O pessoal fala, não, a gente precisa ter linha férrea. Claro que precisa ter, né? Mas aqui é muito difícil fazer.
Meu Deus do céu, a Rússia atravessou em 10 mil quilômetros, passando por tudo quanto é lugar, e atravessou a Sibéria. Com 10 mil quilômetros da chamada Transiberiana. O que eles têm diferente da gente? Agora eu vou falar um ex-professor, José Abrantes, PhD em qualidade pela Celso Sukov. Ele criou o 8S, proveniente dos 5S, chamados 5 sensos, e ele misturou o 6 Sigma, o 5S, e colocou e criou o 8S. O que acontece? Sabe quanto você gasta de água para fazer um Uno Mille? 35 mil litros d'água. Sabe quanto você gasta de material para fazer isso aqui, ó? 4.000 vezes o peso dele. Você pega um chip, você gasta 1 tonelada de material para fazer um chip. É preciso entender isso. Para que você bloqueie o que o danado do John Keynes criou, que é a tal da propensão ao consumo. Coloque no seu pensamento que aquele bem que você está adquirindo, tem uma responsabilidade ambiental. O que a gente está trazendo é isso. Você está vendo os PET aí? Ó? Os PET. Virou coqueluche. Ficou coqueluche, tudo mais? Coqueluche da reciclagem. Virou a coqueluche da reciclagem, né? Virou a coqueluche da reciclagem. Só que agora, gente, o PET tem cadeias produtivas. A primeira cadeia produtiva, sabe onde está? Está no lixão. A segunda cadeia produtiva, que estava na compra, já não está mais com o pessoal das cooperativas. Já tem dono. Ele já é prensado, paletizado, vendido e agora está sendo esfarelado. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Para ele não virar via de regra. Meus irmãos, vou dizer para vocês. A tábua de madeira, tábua de madeira, que tem outro tipo de tábua, que é para fazer caixotes, para fazer formas, para a indústria da construção civil. A ABNT, há 12, 13 anos, aprovou a de polímero, que é a reciclagem do plástico, e eles fundem em tábuas de plástico, do jeito que você quiser. O que elas têm? Formas metálicas que você vai encaixando e elas são parafusadas, não são pregadas. Sabe a duração de uso? Qual é o tempo de uso disso? Pelo menos umas 25 vezes. A tábua de pino, no máximo 3 vezes. Da primeira vez para a forma, da segunda vez para outra coisa. Não pode ser para a forma. Isso precisa ser consciência ambiental. Por que a gente está falando isso? Para que você fale para o seu filho, para que você fale com o seu vizinho. Vai chegar no ouvido de alguém que tem a caneta na mão e começa a mudar esse quadro. Vou dizer para vocês. Sérgio Avard deve ter falado do Natal de Goldway, lá no Paraná. Tecnologia da Bélgica. Reciclagem de pneus. A gente, de cada 10 pneus em uso, a gente comprava 3 usados dos Estados Unidos. Você comprava pneu usado. Então, a Goldway veio para o Paraná, um complexo enorme para reaproveitamento dos pneus com certificação. Montaram a pancada todinha. Meu Deus do céu, quando ela ia funcionar, alguém entrou com uma mensagem na Câmara Federal e proibiram.
foi proibida de se instalar. Pode. Eles não iam recachutar o pneu. Eles iam destruir o pneu e refazer o pneu. Simplesmente picotar o pneu todo, tirar a aro novamente, pegar essa matéria-prima e refundia e fazia novos pneus. Pneu com certificação e tudo. Não puderam fazer. E aí a gente está nessa aí. Produzindo uma gama absurda de pneus, que vão para onde? Vão para onde? Tu vê aí, daqui a pouco tu vê um arrimo, um calço de barranco com pneu. Deixa o nome técnico, não importa. Então você coloca ali. Aí você vê, puxa, que bom uso do pneu. Aí tu vê essa aqui. Aí tu viaja 100 mil quilômetros, vai ver outra. Isso é consciência ambiental. Vocês já imaginaram, vocês, quando saem para os seus divertimentos aí, nós saímos mortos nesse divertimento, quanto se comete de desatinos com o meio ambiente? Não vou falar da latinha de cerveja que o cara bebe no ônibus e joga pela janela. Aquilo é crime flagrante de delito, o cara tem que ser preso. Tem que ser preso. Mas a água que você bebe da sua garrafinha, você bebe água na sua garrafinha, aí fica com aquele bicho morto na sua mão, que tu não sabe o que fazer com aquilo. Aquilo fica pulando na tua mão. Já olhou para ela? Será que na minha casa isso não tem uma utilidade? Será se eu cortar em cima, metade do que vai, não tem uma utilidade? Vamos botar linha, botar botão, botar isso, botar aquilo. Um simples enfeite muda a cara daquilo. Isso não é coisa de pobre, não. Isso é coisa de gente inteligente. Já imaginou você? Troca de roupa, 1, 2, 3 vezes. Acabou de trocar roupa, gente, pelo amor de Deus. Vai jogar fora? Vai jogar fora? Será que na sua família não tem alguém precisando? Ou será que eles são tão orgulhosos que não querem? Então, por isso a gente está conversando assim, para que você possa conversar com ele e tirar essa barreira idiota que é o orgulho. Porque antes de ter orgulho, você precisa estar vestido. Está vestido. Vai jogar comida fora. Vai jogar comida fora. Você não tem um vaso de planta, não? Você não tem alguém que precise? O SESI, no site do SESI, tem receitas inacreditáveis de casca de banana, casca de abacaxi. Vocês já imaginaram? Sabe como é que a gente resolveu o problema do leite no Brasil? Se todas as escolas dessem leite todos os dias aos seus alunos. A gente não ia ter problema de vender leite para ninguém. 19 milhões de alunos no ensino básico. Sabe o que é isso? 19 milhões de copos de leite? É só fazer isso. Teria problema com o trigo? O trigo não é nosso, mas o milho é nosso. Teria problema de fome se esse milho tivesse uma consciência pelo menos americana, que lá só se exporta os excedentes, por isso eles produzem em larga escala. Aqui não. Aqui a gente fica sujeito às commodities. Aqui só exporta tudo. Se sobrar, vende no mercado. Uma grande revolução está acontecendo agora com o café. Não se admite mais padrão, estão dando tempo para todas as torrefadoras. Não existe outro padrão no Brasil para tomar café, a não ser o padrão A, o mesmo que vai lá para fora. Eu quero ter uma rapaziada no Espírito Santo e no sul de Minas, que eu quero saber o que eles vão fazer da vida dele. Que é madeira seca, areia, que joga tudo no café.
Por que não pode ser para as outras coisas, meu Deus? A discussão ambiental de hoje não é mais aquela hipocrisia de não jogar dejetos disso, dejetos na cor. É uma discussão social. É uma discussão política e social que precisa estar. Porque, camarada, o lixo está aí. Ó. O lixo está aí. O maior problema da sociedade moderna não é a fome, não, rapaz. Tu sabe qual é a profundidade? Quem sabe a profundidade do aterro aqui de Jardim Gramacho? Não, 1,5 milhão de metros quadrados. Qual é a profundidade? Média? 60 metros. A profundidade, não, porque tem lugares que é mais de 60. A profundidade média, 60 metros. Está ali, compactado ali. Sabe o que é aquilo? O petróleo daqui a 1000 anos. Isso é consciência ambiental. Sua criança está no colégio, aí tem o lápisinho, né? Lápis. Aí ela vai. Ah, pai, a ponta não ficou boa. Aí vai, ó, no chão. Não é o lixo. Porque desde o momento, os ambientalistas, como eu, acreditamos, que você tirou da natureza, transformou, já virou lixo. Ele já virou lixo. Olha, é questão de tempo de virar inaproveitável, não ter mais proveito. Mas ele saiu, você cortou uma árvore, acabou. É questão de tempo dela voltar da pior maneira possível para o meio ambiente. Você vai lá, corta lá. Não dá para chegar e falar assim, o que você vai fazer com esse lápis, meu filho? O que você vai fazer? Por que você está fazendo a ponta assim? Por que você não carrega ele assim, 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 para ele não quebrar? Você sabe. Isso é consciência ambiental. Eu saía de carro, de casa, ia para Copacabana, levava 1 hora e alguma coisa, no pior horário. Hoje é impossível. Hoje é impossível fazer isso. Sai 8 horas da manhã do Parque Fluminense, vai chegar em Copacabana às 11 horas da manhã. De carro. Agora chego às 9h30 lá, se eu quiser. Pego o Vona, desço no Gramacho, pego o trem, metrô, 1h45 você está lá. Então, para que o metido a executivo, né? É o metido a executivo. Pega a sua pastinha, beijinho na esposa, entra no carrinho, liga. Tss, quando entra na Rio Petrópolis, quando chega na Rio Petrópolis, faz aquele PT bem grande. Esse trânsito não vale nada. Você já conhecia você, o grande imbecil, né? Tinha o para-brisa tinha que ter dupla face para mostrar a cara do idiota. Isso é consciência ambiental, gente. Isso é consciência ambiental. Um dos grandes problemas da sociedade moderna são os excessos. E você não tem parâmetro para isso, para medir isso. São os excessos. E você peca pelos excessos. Porque você não entende o que é valor médio. Tudo é excesso. Porque você tem medo de quê? Benedito é que gosta disso. Benedito é que gosta. Você tem medo de errar. Você tem medo de errar. Porque é uma sociedade que não procura alternativas. Você já acha que a gente chegou aqui como? Foi cometendo muitos erros, gente. Mas sempre tentando. Se você não quiser mudar, se você não mudar os seus modos de vida, não muda. Ah, não, amanhã vai ser diferente. Você continuar fazendo as mesmas coisas, vai ser diferente nada. Nada. E faz igual o Benedito fez no aniversário dele lá na Nilo Peçanha. Olha, tem comida para todo mundo, mas como ela toda. Que o que mais acontece nas nossas festas é isso. É lata de cerveja pela metade e prato de comida pela metade. Isso é o pior dos exemplos que a ordem está dando. Falta de consciência ambiental.
Se você considerar no dia a dia que você pode dar menos um passo, não adianta, gente, planeja para que você não tenha que andar correndo. À medida que você começa a correr, a margem de risco de você tropeçar e cair é maior. E o pior, as decisões com certeza serão equivocadas. Começa a marcar horário, começa a dar graça para a vida. Todo mundo aqui conhece, alguns conhecem de um jeito, outros conhecem do outro. Uma coisa chamada régua de 24 polegadas. Para os profanos é uma régua comum. Mas para a gente precisa aprender a racionalizar o nosso dia. Isso é uma consciência ambiental. Não adianta você se embrenhar feito um maluco no trabalho, trabalhar feito um maluco e não ter o mínimo de prazer e descansar na vida, rapaz. Você vai num decrescente de produtividade que você não sabe aonde explicar. Aí não tem lugar para o maior de todos os sentimentos. O amor. Amor não é desejo, não, rapaz. Amor é uma construção que você faz. Você vai construindo esse sentimento nas pequenas coisas. As grandes coisas você vê de momento, mas as pequenas coisas você só vê com contato, com o dia a dia. Você vai construindo o amor. O amor pelaquilo que você faz, o amor pelaquilo que você... E aí você vai ter amor pelo seu ambiente. Reparem nas pessoas, ao grau das pessoas. Você vai passando num corredor, né? Tem uma vassoura, um cabo de vassoura caído no chão. O cara vai e passa por cima. Aí vem o outro atrás, pega o cabo e levante. Dê atenção a ele. Ao outro lamente. Ao outro lamente. Por mais que seja, a ordem precisa ser estabelecida. Tem um camarada que eu o admiro. Eu não concordo com algumas coisas dele, mas eu o admiro. Por raça, pela tenacidade, pelos momentos de loucura dele, que é Ike Batista. Ele comprou o Glória, ele comprou. Ele não comprou o Glória, comprou o Glória. Comprou o Glória, comprou o contrato de manutenção da Marina da Glória, comprou a empresa que fazia a manutenção, porque ele não podia, porque o contrato era de 10 anos, então ele comprou a IBTE do Fabiano. Fabiano montou outra coisa, ele comprou a IBTE, só por causa do nome que estava no contrato. O cara comprou o norte do Rio de Janeiro, a Sul, São João da Barra, comprou. O que não deu para comprar, arrendou, está construído um estaleiro, uma siderúrgica, uma fábrica de automóvel. A Petrobras desembaraçada, poços de alta profundidade, ele descobriu um de 140 metros na bacia de Campos, produzindo petróleo mais puro do que todos os outros. Afirmou na frente de João Jora Júnior, em 3 anos eu produzo 1.400.000 barris de petróleo nesse poço. O cara tem 28 minas de ouro. Acabou de descobrir a mina de ouro na Colômbia, mina de carvão, o carvão mais puro do mundo, que já está todo loteado aqui para a siderúrgica dele. Esse é o cara. E não tem essa parada de consciência ambiental com ele não. Porque ele diz uma coisa, eu não tenho compromisso com mais ou menos. Ou pode ou não pode. Se tirar uma árvore do lugar, eu boto 10. Quando ele fez o termo de compromisso, ele já estava com uma empresa canadense, uma holandesa, num lugar, e fez o levantamento ambiental, antes de fazer o projeto. Um livro desse tamanho assim, ó. O estudo está virando parâmetro, na ONU, gente. O estudo está virando parâmetro na ONU.
É inacreditável. Um cara que dorme 12 horas, trabalha 14 horas por dia, não é possível. E ele está na frente de tudo. Ele tem um corpo gerente de 25 pessoas também, nego de PP para cima, entendeu? Mas ele está na frente de tudo. Tu vê o cara em todos os lugares. Então, meus amigos, nós dentro do nosso mundinho de cada dia, dentro da nossazinha, a gente no nosso trabalho, dando encrenca dentro de casa, o outro no seu a fazer, qualquer que seja, nós dentro da loja, por que a gente não pode ser assim? A gente não ter compromisso por mais ou menos? Ele falando para o João Dória Júnior o seguinte: 99,99% é ouro 24 quilates. Ike Batista é 100%. E aí? Por que a gente não pode ser assim? Por que o brasileiro não pode ser assim? Por que a gente não esquece dessas memices e tudo mais? Que a gente só vai ser campeão do mundo sempre. A gente tem que parar com isso, né? Quando for dar um beijo na boca da sua mulher, dê um beijo da boca, não finja não. Talvez você não tenha, deixa outra oportunidade. Quando for abraçar para o irmão, abrace, porque pode ser a última. Quando estivermos juntos, sejamos mais felizes possível, que pode ser que a gente amanhã não tenha essa chance.